E não é que na madrugada já teve voto no Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado Federal? Mas que coisa, não é? Isso é algo que está na Constituição desde 1988. A Constituição é clara, não pode. E agora, em 2020, de repente, há ali uma brecha para uma reinterpretação do que está escrito no texto legal, que, é claro, interessa ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, interessa ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Pode mexer no tabuleiro político para o ano que vem. A gente vai entender aqui no Jornal Gente o que está acontecendo, porque, olha, desde sempre, o Cláudio Humberto, que conhece tudo de Brasília, já chamava a atenção do ouvinte da Rádio Bandeirantes dizendo o seguinte: nada de importante vai acontecer no Congresso Nacional enquanto esse assunto não for definido. E tem cheiro de pizza saindo na madrugada do Supremo Tribunal Federal. Que coisa, hein, Cláudio Humberto? Bom dia. Bom dia, Thaís Freitas. Bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Mariana. Olha, bom dia, Brasil. Isso não surpreende, né? O que a gente está vendo, está assistindo, e não é de hoje, é o Supremo Tribunal Federal simplesmente reescrevendo a Constituição. O Supremo, com as suas interpretações criativas do texto constitucional, ao invés de cumprir o dever de zelar pela Carta Magna, está modificando, está interpretando ao seu bel prazer ou de acordo com a conveniência dos amigos, né? E o Rodrigo Maia tem relações muito fortes de amizade no Supremo Tribunal Federal. O que diz a Constituição é o artigo 57, parágrafo 4º. O parágrafo 4º, que é esse aí que os ministros estão fingindo não ler ou não saber dele, né, diz que cada uma das casas legislativas, Senado e Câmara, se reúne todos os anos, a partir de 1º de fevereiro, para a posse dos seus membros e eleição das respectivas mesas para o mandato de 2 anos. Aí vem o detalhe, né? Vedada, ou seja, proibida, a recondução para o seu cargo, ou para o mesmo cargo, na eleição imediatamente subsequente. Isso, inclusive, foi dada essa redação é dada por uma emenda, a emenda constitucional número 50, que foi aprovada em 2006. Quer dizer, é algo que o Congresso Nacional se reuniu, alterou e consagrou esse artigo 57 e o seu parágrafo 4º, proibindo a reeleição. Proibindo, tá lá, tá proibido. Como é possível fazer interpretação disso? Está lá, vedada a recondução. Enfim, não é possível, a não ser, né, enfim, fazendo barba com óleo de peroba, naturalmente. Aí não tem jeito, aí vale tudo, né? O Supremo Tribunal Federal vive uma quadra complicada da nossa vida, da vida nacional, com essa história de acordo com os interesses de ocasião, modificar à vontade o texto constitucional. Bom, para analisar esse assunto conosco aqui nessa manhã no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, o cientista político Fernando Schiller, né? O relator, ministro Gilmar Mendes, já deu parecer favorável à possibilidade. O ministro Dias Toffoli também votou acompanhando o relator. Já o ministro Nunes Marques entendeu que é possível reeleição uma única vez na mesma legislatura ou na mudança para outra, né? A ação que foi apresentada está sendo analisada pelos ministros, quer impedir a reeleição dos presidentes das 2 casas legislativas. O cientista político preferido, Fernando Schiller, está conosco aqui no Jornal Gente, logo nessa abertura, para tratar desse assunto da reeleição dos presidentes da Câmara e também do Senado Federal. Como é que você está recebendo essas decisões? Supremo vai jogar a bola para o parlamento de novo, Schiller? Bom dia para você. Bom dia, Pedro, Cláudio, Thaís, nossos ouvintes. Olha, eu escrevi sobre esse assunto ontem. A mim parece um precedente muito perigoso. Eu concordo inteiramente com o que o Cláudio colocou. Quer dizer, não é possível que a Constituição seja mais explícita nisso. Você pode até, uma Constituição longa como a brasileira, você tem artigos que são mais ou menos claros. Obviamente, você tem espaços de interpretação na Constituição para questões que o Constituinte não foi específico, não foi claro. Não é possível prever numa Constituição tudo que vai acontecer, todos os dilemas, todos os detalhes, digamos, da vida de uma grande democracia. Agora, neste caso, até em função dessa emenda de 2006,
o Constituinte foi absolutamente preciso, né? O Congresso, quando fez essa emenda à Constituição, qual era o princípio? O princípio da alternância de poder. A lógica é muito clara. Quando você detém a presidência da Câmara, a presidência do Senado, e a gente vê isso claramente lá com o Maia e Alcolumbre, você tem o poder de agenda. Você tem o poder de pautar certos assuntos e não outros. Você tem influência sobre a nomeação de presidentes de comissão. Você tem indiretamente, inclusive, na distribuição, o poder de afetar a distribuição de emendas, recursos orçamentários. O presidente da Câmara tem o poder, inclusive, de dar sequência a processos contra o presidente da República. Isso é um poder institucional imenso, um enorme poder de barganha, né? Além do que tem a representação institucional, fica na linha de sucessão da presidência da República. Então, com todo esse poder na mão, é muito fácil é muito plausível o processo de continuidade. Você cria um conjunto de aliados, você cria uma espécie assim, de hub político, vamos chamar assim, vou usar uma palavra da moda, né? E é exatamente o que está acontecendo. Não há nenhum fim público nisso. Ninguém vai me dizer que você não tem no Senado, por exemplo, e nada contra aqui o senador Davi Alcolumbre, senadores com uma enorme experiência para assumir a presidência. Você tem lá a Antônia Anastasia, que foi governador de Minas Gerais, é vice-presidente. Você tem Espiridião Amin, você tem o senador Tasso Gereissati, com ampla experiência, não pode ser presidente, só pode ser Davi Alcolumbre. Quer dizer, qual é a finalidade pública que uma alteração explícita da Constituição, como está sendo feito pelo Supremo Tribunal Federal, atende, né? Então, quer dizer, que o Supremo muitas vezes tenha sido sensível a pressões da sociedade, pressões de rede social. Eu lembro quando foi instituído, criado o crime de homofobia. Tá? Aliás, a homofobia foi inscrita no ordenamento jurídico brasileiro como crime, né? Que foi uma criação feita pelo Supremo. Cabia ao Congresso fazer isso. Tá? Mas vamos lá, teve pressão da sociedade, era um tema, digamos assim, até de grande aceitação, como sendo uma evolução cultural, uma evolução social, etc, etc. Mas nesse caso, não tem pressão da sociedade, não tem pressão de rede social, não atende a nenhuma finalidade pública, não é evolução de coisa nenhuma, é simplesmente uma articulação dos corredores do Congresso que chega ao Supremo Tribunal Federal. Então, depois a gente não sabe, meu único comentário hoje aqui é meio desalentado, não é? Porque o Supremo goza de tão pouca credibilidade e até, eu diria assim, confiabilidade de boa parte da sociedade. Né? E é isso, não há muito mais o que ser dito. É evidente que existem N articulações políticas no Congresso para que isso aconteça, né? Mas eu acho que o que está em jogo aqui é a possibilidade de lidar com as palavras da Constituição dessa maneira, uma maneira flexível. No meu artigo ontem eu disse a seguinte frase: as palavras, a criatividade humana para lidar com palavras é imensa. Agora, na Constituição, as palavras significam direitos. E não dá para brincar com palavras, porque ao brincar com palavras você está brincando com direitos. E, na minha opinião, é isso que está acontecendo nesse episódio. É isso aí. Resistir à tentação política e preservar a estabilidade da Constituição, né, Schiller? Esse que é o grande desafio, né, que tem aí. E como você disse, o Cláudio lembrou também aqui, explicando a lei, o Supremo já foi provocado no passado a respeito desse assunto. E o Supremo decidiu o seguinte: na mesma legislatura não pode ter reeleição para a presidência da Câmara e do Senado. Já é uma interpretação do texto que parece que é claríssimo, Pedro, né? Olha, assim, como o Schiller lembrou que, dentre várias possibilidades de reinterpretação da Constituição, esse texto aqui é dos mais claros. Eu vou ler para o nosso ouvinte, para ele também criar o seu juízo de valor. Artigo 57, parágrafo 4º da Constituição. Cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse dos seus membros e eleição das respectivas mesas para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Ponto. Não tem dúvida aqui, né? O Supremo tem feito muita interpretação criativa da Constituição. Recentemente, aquele tema da prisão preventiva ter que ser revisada a cada 90 dias, ali foi feito um ajuste. O próprio juiz das garantias, numa decisão monocrática, que não foi esquecido, né? O Congresso aprovou, o Supremo engavetou, não sei quando é que vai voltar.
Então você tem agora, no discurso de posse do ministro Luiz Fux, ele prometeu um recuo da judicialização, ele prometeu que os tribunais sairiam do mundo político, deixariam para os legislativos, enfim, a ação política, enfim. Não é o que está acontecendo no dia de hoje. Fernando Schiller, cientista político, participou conosco da abertura hoje do Jornal Gente para falar desse assunto quente e importante. E o detalhe? Plenário virtual do Supremo, né, Cláudio, que está decidindo sobre essa questão da reeleição. Fala, Cláudio. O detalhe constrangedor de ter sido um julgamento iniciado à meia-noite. Né? É uma coisa na calada da noite, consagrando aquela expressão famosa, né? Calada da noite, calada da madrugada. Quando todo o país está dormindo, tá lá os caras tramando isso. É impressionante, é uma coisa vergonhosa, né? É uma tristeza e a gente sabe que não tem nada a ver a decisão com o que consta do texto constitucional, como estamos demonstrando aqui, né? Mas sim em razão das ligações políticas, de amizade, etc., que há entre esses dois ministros que votaram durante a madrugada, por exemplo, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O Alcolumbre é meio, digamos assim, novato aí nesse circuito mais exclusivo do poder aqui em Brasília, né? O Rodrigo Maia não, já o frequenta há muito tempo.